Fala pessoal, nesse bloco nós vamos trabalhar gestão patrimonial. Então aqui nós vamos fazer alguns blocos teóricos, né? Então, bloco de gestão patrimonial, depois questões de gestão patrimonial. Depois a gente segue aí a nossa lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos agora lá para o artigo 43. E aí essa parte de gestão patrimonial, muitas das vezes você vai lembrar de outros artigos que a gente já trabalhou, ou na Constituição, ou na aula de receita, ou na aula de princípio, né? Então é uma parte tranquila da LRF. É uma parte tranquila porque você lembra de muita coisa, mas você tem que saber a literalidade. Porque quando ela coloca aquele bendito artigo que você não vê sempre, é problema na hora da questão, né? Então, bora lá. Artigo 43 da LRF. As disponibilidades de caixa dos entes da federação serão depositadas conforme estabelece a Constituição. E aí a gente vai revisar o que a gente já viu na Constituição. A gente viu isso aqui lá no começo do curso. Artigo 164, parágrafo 3º da Constituição. As disponibilidades de caixa do governo federal são mantidas onde? Serão depositadas lá no Banco Central. E o nome disso aqui, inclusive, é princípio, né? Princípio, olha só, princípio da unidade de caixa. Princípio da unidade de caixa. Ou unidade de tesouraria. Inclusive, isso aqui também aparece na lei, na lei 4.320, perdão. Né? O recolhimento de todas as receitas face-á em estrita observância ao princípio da unidade de caixa ou de tesouraria, que é justamente isso aqui. Vai lá para a conta única mantida no Banco Central. Isso é só para a União. Por quê? Porque os demais entes, eles vão obedecer à Constituição. Dos estados, do DF e dos municípios, e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituição financeira oficial. Ressalvados, muito cuidado com isso aqui, ressalvados os casos previstos em lei e tem jurisprudência para dizer que essa lei que trata das exceções tem que ser uma lei federal. Então guarda isso aí que eu já estou jogando a jurisprudência para vocês. Existem alguns entendimentos, principalmente doutrinários, que informam que essas instituições financeiras oficiais são o quê? Instituições públicas. Então, banco público pode não ser uma empresa pública, mas pode ser uma sociedade de economia mista, mas é uma instituição financeira oficial. Então, tem algumas questões que vão por esse caminho, que a instituição financeira oficial não pode ser um banco privado, totalmente privado. Tem que ser pelo menos aí uma empresa controlada, né? Então, guarda essa informação. Então, União mantida no Banco Central. Estados, DF e município, instituição financeira oficial, ressalvados os casos previstos em lei. Não confunda a conta única de cada ente com o banco que operacionaliza a folha de pagamento dos órgãos. Por exemplo, tem órgão que paga, né, o salário pelo Bradesco, que paga pelo Banco do Brasil, que paga em outro banco. Isso aí é gestão da folha de pagamento, é outra coisa. Não necessariamente aquele banco é o banco que é o da conta única. Uma coisa é fazer a gestão, né, da folha de pagamento, que é uma receita para o governo. Cessão do direito de operacionalizar a folha de pagamento gera uma receita para o governo. Então, tem uma seleção ali, né? É feita uma escolha ali entre as instituições financeiras. Tem um processo seletivo ali para escolher. Então, isso não é o banco que toma de conta do dinheiro do governo. Ele só faz a gestão da folha de pagamento. É diferente. Tem gente que mistura, né, as coisas aí. Então, o primeiro artigo, né, da parte de disponibilidade de caixa tá aí. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência, guarda sempre essas informações. Regime de previdência social. Seja geral, seja próprio, ainda que vinculado a fundos, porque tem os fundos, né, elencados pela Constituição, veja, eles não ficam fora da conta única. Tem gente que acha que eles ficam fora, ficam em conta separada. Gente, é separada das demais disponibilidades de cada ente. É como se fosse uma subconta. Em conta separada, é como se fosse uma subconta. Lá na contabilidade pública, realmente, existem as subcontas, tem dígito para as subcontas que fazem parte ali, né, desses recursos dos regimes de previdência, seja geral
o regime próprio. Então, cuidado, porque vai ter banca que vai dizer assim, olha, os recursos voltados ali, destinados para os regimes de previdência, ficam fora da conta única, não é fora não, gente. É dentro, mas separada das demais. Porque tem que ter um acompanhamento, né, ali cuidadoso. É um recurso que só pode financiar gasto vinculado àquele regime. Eu não posso pegar o superávit de um regime e gastar com outra coisa. Né? Então, tem que tomar cuidado. Então, dentro da conta única tem um negocinho separado, uma subconta só para esses recursos da Previdência, tá certo? Gente, o que é mantido no Banco Central? A conta única do governo federal. Então, a conta única do governo federal, ela é mantida no Bacen, no Banco Central, porque a própria Constituição diz aqui, ó, mantida no Banco Central. O que o Banco do Brasil, o que a Caixa Econômica faz nessa jogada é atuar como agente intermediário ou agente financeiro. Em algumas operações, por exemplo, transação de recursos do FGTS, você com certeza vai ter alguma coisa ali envolvendo Caixa Econômica, mas ali não é a conta única todinha que está na Caixa Econômica. A conta única é mantida onde? No Banco Central, Constituição Federal. Algumas instituições financeiras, elas podem atuar na intermediação financeira, que é outra história. Não quero dizer que tenha conta única no Banco do Brasil, tem conta única na Caixa Econômica. Não, não é bem assim que funciona. É mantido onde? Banco Central. Nos demais entes, instituição financeira oficial, que geralmente eles consideram ali, basicamente, as estatais, né? Não pode ser um banco privado. E veja que esses recursos que estão reservados aos regimes de previdência, embora fiquem separados dentro da conta, eles podem ser aplicados nas condições de mercado, mas sempre observando todos os limites e as regras públicas e principalmente a questão da prudência financeira. Então veja que o acompanhamento desses recursos da Previdência tem um negócio assim muito cuidadoso, muito cauteloso com eles. É geralmente onde dá muito problema. Quando é um rombo lá na Previdência, né? Tem que tomar cuidado com os recursos ali vinculados para tomar cuidado aí, e a LRF deixa isso bem claro, tá bom? Primeiro ele diz que esses recursos podem ser aplicados em condições de mercado, aí depois ele traz a exceção, ó. É vedada a aplicação das disponibilidades que trata o parágrafo 1º. Qual é o parágrafo 1º? Aqui, ó. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência. Se você quiser anotar para ficar tudo certinho, né, ó. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência. Veja que eles são aplicados em condições de mercado, mas é vedado aplicar em títulos da dívida pública estadual e municipal. Gente, é uma redundância falar isso aqui, porque eu já te falei desde dos blocos anteriores que estados, municípios, DF não vão mais emitir títulos da dívida pública mobiliária por conta daquela lei complementar 148. Mas não foi a LRF quem trouxe essa regra, né? Então, para todos os efeitos, a LRF precisava dizer que não pode. Bem como em ações ou outros papéis relativos a empresas controladas pelo respectivo ente. Então, se é um regime geral da Previdência Social, é a União, não pode pegar o dinheiro do RGPS e aplicar em ação de uma estatal controlada pelo próprio governo federal. E aí, gente, vocês sabem quem é que faz questão envolvendo isso aqui, né? FGV. A FGV vai fazer uma questão envolvendo esse negócio aqui, como ela já fez várias. Ela vai dar um exemplo, que o prefeito quer contratar isso com o Estado, com o banco de outro lugar. Então, gente, você às vezes lê muito rápido, mas quando isso aqui vira uma situação, problema, se torna uma questão dificílima, porque você tem que interpretar e lembrar do que você viu, né? Não pode também aplicar as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência em empréstimos de qualquer natureza aos próprios segurados e nem ao poder público. Não esqueça do poder público, viu? Não pode para os segurados nem para o próprio poder público. Inclusive para as suas empresas controladas. Não pode. Esse daqui cai bastante. Cai muito, viu? Artigo 44, ainda de gestão patrimonial, já fala da preservação do patrimônio público. Então veja que dentro de gestão patrimonial, a cada artigo que a gente passa parece que é um novo assunto, mas tudo dentro da gestão. 43, disponibilidade de caixa. 44, preservação do patrimônio. E eu já deixei essa aqui cai demais. E já deixei tudo separadinho e destacado para vocês. É vedado aplicar receita que derivou de quem? De alienação de bens.
Então, o governo alienou bens e direitos que integram o patrimônio, ou seja, o governo está se desfazendo do patrimônio. Então, em regra, é vedado ele aplicar isso em despesa corrente. Então, o que é que você vai anotar aí? Ó? É vedado aplicar, recurso de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio, lembrando que a alienação é receita de capital, então não pode pegar aqui uma alienação que é receita de capital e destinar para despesa corrente. Essa é a regra geral. E você já sabe como é que a Sebrasp vai fazer, né? A Sebrasp ela vai colocar a questão até aqui, ó. E você vai ter que marcar o quê? Correto. Porque para a Sebrasp, a parte regra é certa. Mesmo que você saiba que existe exceção. Para a Sebrasp, se ela parar bem aqui, está correto. Mas tem exceção. Então, pode pegar dinheiro de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio para aplicar em despesa corrente. E não é qualquer despesa corrente. Tem que ser uma despesa destinada aos regimes de previdência e tem que ser autorizada por lei. Então, para quebrar a regra, tem que ter lei autorizando e não é para qualquer despesa corrente. É para uma despesa corrente voltada aos regimes de previdência, ó, salvo se destinada por lei aos próprios regimes, seja regime geral ou regime próprio. Essa questão aqui é recorde de cobrança quando esse assunto cai na prova. Então guarda essa informação, beleza? E lembrem-se que para a Sebrasp, a primeira parte da questão ela deixa correta, mesmo que você saiba que tem exceção. Continuando o artigo 44, nós temos mais algumas informações que eu trouxe aqui no formato de dicas, né? Ó, a LOA e a Lei de Crédito Adicional, até porque o crédito adicional, gente, ele retifica o orçamento, né? Então, nem tudo que o governo gasta foi inicialmente previsto no orçamento. Então, é por isso que a LRF, às vezes, ela diz assim, ó, a LOA e as leis de crédito adicional, é porque o crédito adicional acaba alterando o orçamento, né? Então, é por isso que eles fazem isso. A LOA e as leis de crédito adicional só vão incluir novos projetos, e aí você tem que guardar. Projeto geralmente está vinculado a um investimento, que você sabe que é despesa de capital. É por isso, gente, que toda vez quando a gente está falando de operação de crédito, de princípio do equilíbrio, eu sempre falo isso, né? No fundo, no subconsciente, você sabe, ah, meu Deus, não vale a pena, eu vou vender meu celular porque eu não tenho como pagar a fatura do cartão que eu comprei aquele celular. Imagina, você vai vender um celular, é o seu patrimônio. Tem gente que só tem um patrimônio, que é o celular, né? E aí vai vender o celular para pagar a fatura do cartão, que é a fatura do cartão que está alta porque ela comprou o celular. Imagina aí. Então você começa a entender que não é muito legal você se desfazer de patrimônio, principalmente vender, né, que foi aquela questão, bem como gastar dinheiro com coisa corrente de algo que vem de capital. Então, vai guardando essas informações, porque é daí que vem as dezenas de jurisprudências sobre o princípio do equilíbrio. E aqui eu estou falando basicamente de um investimento, de uma despesa bem voltada para projeto. Ó. A LOA e crédito adicional. Só vão incluir um novo projeto após adequadamente atendidos aqueles que estão em andamento. E contempladas as despesas de conservação do patrimônio. Veja que para o governo colocar um projeto dentro da LOA e dentro da lei de créditos adicionais, ele tem que primeiro fazer o quê? Cuidar dos que estão em andamento e trazer as despesas para conservar o próprio patrimônio. E não ficar criando projeto, fazendo obra, não termina a obra, né? Cuidado com esse negócio aí. E adivinha quem vai dar as regras sobre isso? Mais uma atribuição da LDO. Nessa brincadeirinha aí, gente, você já viu pelo menos umas 15 atribuições da LDO novas, desde quando a gente estudou ela, né? Então a gente vê a LDO, gente, dentro da LRF inteira. Do nada aparece, conforme dispuser a LDO, tá aí, ó. Outra atribuição da LDO. Dispor sobre como, né, quais vão ser os projetos considerados ali autorizados, ou então trazer um anexo com a relação daqueles projetos que estão em andamento. Isso pode, tá certo? Outra informaçãozinha aqui esquecida dentro da LRF. O Poder Executivo, olha só,
o poder executivo de cada ente, né? Então, governador, presidente, prefeito, encaminha ao legislativo até a data do envio do projeto de LDO, que data é essa? Até 15 de abril. Então, 15 de abril, 8 meses e meio antes, o governo não tem que mandar o projeto de LDO. Então, até essa data, o presidente tem que enviar um relatório com as informações necessárias ao cumprimento. Cumprimento de quê? Disso aqui, ó. Ao qual será dada ampla divulgação. Então, o executivo tem que enviar esse relatório para quem? Para o legislativo, claro. Dessas informações, de quais, né, obras estão em andamento, para atender a essa regra aqui. É isso que ele tem que liberar. Vamos continuando. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel. Guarda essa informação, não é qualquer imóvel, tá? Imóvel urbano. Sem o atendimento do disposto no parágrafo 3º do 182, que está aqui, ó. Já trouxe. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Não é em títulos da dívida pública, não é em títulos da dívida agrária, não. É justa, prévia, indenização em PIX, viu? Então guarda essa informação. É nulo. É nulo de pleno direito. O ato em si, não é nem a despesa, gente, é o ato. O ato de desapropriação que não atenda a essa regra aqui, ele é nulo. E também vai ser nulo, olha só, sem o prévio depósito judicial do valor da indenização. Já que tem que ser em dinheiro, então deposite logo esse valor judicialmente. Artigo 47 fala basicamente das estatais. Veja, gente, é um artigo e cada artigo trata de um assunto diferente. Disponibilidade de caixa, depois veio, né, preservação do patrimônio, agora a gente já fala de empresas controladas. Olha só. A empresa controlada que firmar contrato de gestão, você já estuda isso aqui em direito administrativo, né? Vocês sabem mais do que eu. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho na forma da lei, dispõe de autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Aí vocês chamam isso de agência, né? Vocês estudam lá em direito administrativo. Vocês estudam agências reguladoras, agências executivas, né? Vocês trabalham muito isso aqui lá. A LRF traz um artigo sobre isso. Então, pode uma estatal firmar um contrato de gestão? Pode. E se naquele contrato tiver ali objetivo e meta de desempenho para ela cumprir, e claro, se ela cumprir, né? Ela vai ter um certo grau de autonomia ali, né? Gerencial, orçamentária e financeira. A empresa controlada vai incluir nos seus balanços trimestrais nota explicativa em que informa o quê? Gente, literalidade. É aquele parágrafo que eu digo assim, olha, torça para não cair, mas se não custa nada dar uma lida na véspera da prova, né? Então, gente, LRF é um assunto que sempre vale a pena você dar uma lida na semana da sua prova. Porque sempre tem uma alternativa de um negócio que você não vai lembrar se você deixar para ver ali só no seu curso regular, né? Então, vale sempre a pena dar uma lida na lei seca, na LRF, na semana da prova. Claro, se você já viu o curso teórico. Porque o cara que nunca viu vai ler a LRF sozinha na semana da prova aí sem condição, né? Não vai entender nada, vai ficar pior. Então veja que essa controlada tem que incluir nos seus balanços trimestrais, e aí a banca sempre troca, né? Bimestral por trimestral, por semestral. Nota explicativa em que vai ter o quê? Vai informar fornecimento de bens e serviços ao ente controlador, com os preços, condições. Os recursos recebidos do controlador, especificando valor, fonte, destinação. Venda de bens, prestação de serviço ou concessão de empréstimos, com preço, taxa, prazo ou condição diferente do vigente no mercado. Então, gente, isso aqui tem muito a ver com contabilidade, né? Falou de notas explicativas, então, mas você tem que memorizar porque é questão literal. Artigo 47 está aí para vocês, tá bom? Terminamos, gente. Artigo 43, 44, 45, 46 e 47, basicamente aí a gente viu, né? A partir do artigo 48, nós já vamos para transparência, mas aí a gente vai fazer um bloco de questões só de gestão patrimonial, tá bom? Não sai daí, já a gente volta.